Boa noite, é um prazer tê-los conosco aqui. Eu fico feliz de, mais uma vez, ver a igreja cheia, repleta de visitantes, de membros, de pessoas de outras igrejas que estão aqui. Você que está em casa também acompanhando através da internet, que o Espírito de Deus esteja com você, agora com sua família, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em outra parte do Brasil, quem sabe até no exterior. Eu não sei aonde essa mensagem está chegando, mas eu espero realmente que ela fale profundamente no seu coração. Irmãos, vou pedir para colocar já o PowerPoint ali. Eu ontem fiz com vocês uma propaganda, né, do que nós iríamos falar hoje, que era sobre a crise do analfabetismo bíblico. Eu fui inspirado a já fazer essa propaganda ontem, porque eu fiquei positivamente impressionado com a participação das crianças aqui na leitura da Bíblia. Uma mãe chegou para mim ali e falou assim: minha filhinha já veio com a Bíblia aqui, mãe, hoje eu vou ler. Eu achei isso tão bonito, porque, infelizmente, nós carecemos hoje de uma profunda ignorância em relação a temas importantes, e entre esses temas, leia também o conhecimento da Bíblia Sagrada. Para você que está visitando, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho uma outra palestra, que não é essa de hoje, onde eu falo sobre por que eu creio na Bíblia. Não é o nosso assunto hoje. Hoje eu estou partindo do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. Nesta outra palestra, que eu não darei hoje, que eu trato do assunto por que crer que esse livro é um livro sagrado. Mas eu quero pincelar algo dessa outra palestra para você entender a importância do assunto de hoje. A Bíblia é um livro que você simplesmente não pode ficar neutro em relação a ele. Eu digo por quê. Se esse livro for falso, olha o desafio. Se esse livro for falso, ele é o pior livro de toda a história. Desculpe-me, não é com falta de respeito que eu digo, se a Bíblia for falsa, é o livro mais desgraçado de toda a história. Por quê? Porque imagina quantas mentiras não foram feitas em cima dela. Porque quanta coisa não é baseada. Eu vim aqui, o Cristo Redentor iluminado, todo bonito ali em cima. Por que fizeram um Cristo Redentor? Baseado numa história daqui. Por que de onde eu venho chama-se São Paulo? Por que tantas pessoas vão para Israel? Por que escavamos tanto? Por que estamos aqui nessa noite? Gastando investimentos, para que construir esse museu? Se esse livro for falso, quanta coisa não foi ensinada de maneira falsa e merece ser urgentemente corrigida. Por outro lado, porém, se esse livro for verdadeiro, é o maior livro de toda a história. O mais maravilhoso, o mais fantástico. Em outras palavras, se eu estou segurando um livro falso, sábio é aquele que o combate. Mas se eu estou segurando um livro verdadeiro, sábio é aquele que o segue. Perceberam a questão? Então hoje trabalhando com o pressuposto que eu estou diante de mim com um dos livros mais importantes da história, se não o mais importante, por que eu devo então me preocupar com essa questão da crise do analfabetismo bíblico? Deixe-me contar, para quebra-gelo dessa reflexão, uma historinha para vocês. Uma anedota. Dizem que um pastor uma vez chegou a uma igreja, ele havia acabado de ser apresentado na igreja, e no sábado seguinte, para aqueles que são visitantes eu vou explicar, a igreja adventista tem o culto do sábado e tem a escola sabatina. Como a igreja católica tem o catecismo e as evangélicas têm a escola dominical. Nós temos a sabatina porque é no sábado. Dizem então que esse pastor chegou todo feliz assim no fundo da igreja, vendo crianças correndo para lá, para cá, aquele monte de criança feliz. E ele falou: escuta, vem cá menino, vem cá. Oi pastor, eu sou o novo pastor, sou o novo pastor. Conta uma coisa pro pastor aqui, ele gostava de criança. Conta sim o quê? Quem derrubou os muros de Jericó? O menininho falou assim: o quê? Não fui eu não, pastor. Eu juro que não fui eu. Eu não fui eu, pastor, e saiu correndo. Ele desesperado, o que esse menino teve? Perguntou para um segundo: ei fulano, vem cá. Oi, quem derrubou os muros de Jericó? Não sei, pastor, não sei, não vou contar também, não sei. Não. E saiu correndo. Tinha uma menininha. Ele falou: filhinha, vem cá. O que, pastor? Quem derrubou os muros de Jericó? Pastor, não sei, pastor, eu juro que não sei. Começou a chorar. Ele preocupado com a situação, chamou a professora das crianças. E perguntou: irmã, pois não, pastor, eu estou com uma preocupação muito séria com as crianças. Mas como o senhor acabou de chegar? Mas eu perguntei para 3 das suas crianças, quem derrubou os muros de Jericó? Aquele menininho, aquele outro, a menininha. Saíram correndo, disseram que não foram eles, que não sabiam quem foi. Ela falou: olha pastor, vou ser sincero com o senhor, aqueles meninos ali são meio bagunceiros mesmo. Aquela menina, você falou que não é ela, não é mesmo não, porque é uma menina muito séria. Preocupado, ele reuniu a comissão da igreja naquele sábado à tarde.
e falou: irmãos, temos que trocar essa professora, alguma coisa está errada aqui. Por quê, pastor? E o ancião era marido da mulher, acho que ele ficou mais irritado por causa disso. Não, eu perguntei para 3 crianças de manhã, quem derrubou os muros de Jericó? A resposta que eu recebi que não eram elas, saíram correndo, que não sabiam quem era. Eu perguntei para a professora, não, realmente não deve ter sido aquelas crianças não. Irmãos, como é que a gente faz isso? O ancião pegou um cheque e falou: pastor, sem discussão, fala quanto que é esse muro que eu pago esse negócio aí. Eu sei que foi apenas uma anedota para quebrar o gelo, mas o assunto é sério. Nós estamos padecendo hoje de uma profunda crise de leitura da Bíblia. Só para os irmãos terem noção, nos Estados Unidos, que é um país que tem tantas Bíblias, mais de 90% dos lares americanos têm pelo menos um exemplar da Bíblia. Contudo, menos de 20% da população americana leem a Bíblia todos os dias. Eu não tenho um dado no Brasil, infelizmente o Brasil é muito fraco ainda de pesquisas, assim, a gente tem que pegar a relação americana, mas infelizmente eu acredito que muitas pessoas no Brasil também não leem a Bíblia todos os dias, embora tenhamos tantas Bíblias. Só para eu ter uma noção do que eu estou falando, incluindo smartphones, tablets e a Bíblia impressa, quantos têm pelo menos um exemplar da Bíblia em mãos aqui nessa noite? Olha, não vou falar 100%, porque eu vi umas 2 mãos abaixadas aí, mas chegou perto disso. Eu não vou perguntar quantos a leem todos os dias para não constranger ninguém, mas eu tenho certeza que o número de mãos vai cair. Agora vejam um contraste. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Eu vou pedir essa moça aqui para ler para mim. Você pode ler? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, isso, versículo 3. Preste atenção na leitura dela e vejam se vai estar um pouquinho diferente da de vocês. Bem-aventurado é aquele que lê os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito obrigado. Viu? Perceberam como ela leu? Eu vou repetir a tradução do que ela leu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. A sua Bíblia, eu sei que algumas Bíblias estão diferentes, por causa da versão mais moderna, mas existe um detalhe especial que dá uma diferença marcante entre as traduções. Eu vou repetir a tradução dela. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Alguma Bíblia está diferente disso? Qual a diferença? Os que ouvem, eles guardam, né? Sim, mas só essa frase, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, obedecem. Mas não tem uma diferença de modo verbal aí não? De concordância verbal? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Não existe uma diferença de singular e plural aí? Como é que está na Bíblia de vocês? Ou de alguns aí? Em algumas Bíblias está bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Na versão dela, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. A diferença é que numa versão, todo mundo lê, todo mundo ouve. Na outra versão, um lê e os outros ouvem. Essa versão segunda é que está correta. No original grego, está bem-aventurado aquele que lê, singular, e aqueles que ouvem, no plural. Rodrigo, mas é uma diferença pequena, não é não. Sabe por quê? Sabe por que no original grego está bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem? O que vocês deduzem? Será que eles tinham tanta Bíblia assim para todo mundo? A Bíblia era tão rara e cara que a igreja cristã primitiva tinha às vezes só um exemplar ou um pedaço em que a pessoa teria que ler e os demais ouvirem. E muitas vezes as pessoas decoravam. Aliás, a Bíblia é muitas vezes feita de maneira mnemônica, ou seja, para facilitar a memorização. Se você pegar os Salmos, a poesia hebraica, ela é sempre em paralelismos. Sempre em paralelismos. A mesma ideia é repetida várias vezes. É como se eu dissesse, a menina era inteligente e bonita. Uma garota esperta e formosa. Eu falei a mesma coisa, menina, garota, inteligente, esperta, bonita, formosa. Você repete a mesma ideia várias vezes para facilitar
a memorização, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Agora vejam que contraste. Enquanto ali a maior parte das pessoas não tinham Bíblia e se esforçavam para entendê-la, nós que temos tantas Bíblias, não nos preocupamos com isso. Deixa eu contar uma coisa rápida para os irmãos. Tá falhando aqui, a pilha vai trocar? Eu percebi. Quer que eu pegue qual? O amarelo. Tá. Melhorou? Ok. Muito bem, pessoal. Como eu estava... Mas vocês conseguiram ouvir, não é? Apesar de uma falha aqui e outra. Eu vou contar uma história que aconteceu quando eu preguei uma vez no Sudão. Na época havia só um país, não havia o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Eu preguei em Khartoum. E me chamou a atenção, naquele país, quando eu fui pregar ali, uma igreja, não tinha placa do lado de fora, que era um país muçulmano. O Khartoum deixava a igreja adventista ter um escritório, uma escola e uma igreja. Mas nenhuma propaganda, não podia pregar em público. Eu tinha um rapaz lá que estava se convertendo para a igreja, e eu fui abrir a Bíblia para ele num shopping center para pregar para ele, quase que eu tive problemas com a polícia lá. E eu me lembro que eu preguei nessa igreja pequenininha, mas muitas pessoas sentadas em bancos improvisados com tijolos, no chão, e eles cantavam. É lógico que eu não tenho influência em árabe, então eu pregava em inglês que alguém traduzia para o árabe. E você sabe que toda pregação traduzida é o dobro do tempo, porque tudo que você fala, o tradutor repete. Se você fala meia hora, vira 1 hora, se você fala 1 hora, viram 2. E eu estava preocupado que eles cantavam. E é bonito o jeito que o africano canta, porque eles cantam em vozes, sabe? É quase natural, isso faz parte já da cultura deles. E eles cantavam. Me deram o microfone para falar, o tempo, não tinha microfone, para falar, eram 10 para meio-dia. Aqui no Brasil, 11h30, meio-dia, a gente está terminando o sermão. Eu falei, 10 para meio-dia, o que eu faço? Eu tentei picotar o meu sermão o máximo que eu pudesse, levei até 12h30, mais ou menos. O que não foi tanto tempo, considerando que eu estava com o tradutor. Quando nós saímos da igreja, aqui nós temos o costume de cumprimentar as visitas e os membros da igreja à porta. Eu saí, veio o meu tradutor, despediu de mim e ficou do lado. Veio uma pessoa, despediu de mim do tradutor e ficou do lado. Veio outro, despediu de mim do tradutor do outro e ficou do lado. Fazendo 2 filas, perceberam? Eu achei interessante, falei, olha, eu vou levar esse costume para o Brasil, todo mundo cumprimenta todo mundo. Mas, para surpresa minha, quando o último passou, eles voltaram para dentro da igreja. E eu perguntei para o meu tradutor, por que eles voltaram? Agora eu estudo de Daniel e Apocalipse. Não tinha almoço. Eles eram tão pobres que não tinham condição de almoçar. E eles tinham prazer em ficar na igreja. Irmãos, ficamos até 4h30 da tarde estudando a Bíblia. Depois de 4h30, os mais velhos foram para casa e chegou um dos jovens e pediu assim, olha, já que você é arqueólogo, você não pode ficar com os jovens um pouco falando sobre Jerusalém e Israel? 6h da tarde. E eu perguntei para um homem da ADRA que trabalhava ali, o Michael Ree, que era da Austrália, ele falou, calma, fica tranquilo, depois eu te explico isso aqui. A maior parte das pessoas que te escutaram vieram do sul do Sudão, Darfur, e eles lá têm perseguição, não podem ler a Bíblia, não podem nem ir à igreja. Muitos são mutilados por causa da perseguição religiosa. Então, quando eles têm a oportunidade de ir para a igreja sem serem perseguidos, eles não querem mais ir embora para casa. Um detalhe que eu esqueci de falar. Só havia umas 4 ou 5 Bíblias ali. A minha, a do tradutor e de mais alguns membros da ADRA. O pessoal só ficava me escutando. Será que o nosso problema é que nós talvez não tenhamos demais? Olha o que disse Mário Sérgio Cortella. Nós estamos satisfeitos, nós temos uma TV Novo Tempo, nós temos uma igreja bonita aqui, não é só essa, tem a igreja da Barra, tem a igreja central, não é isso? Tem a igreja de Curitiba, tem tantas igrejas, tantas Bíblias, tantas versões diferentes. Mas cuidado com essa satisfação. Mário Sérgio Cortella disse, a satisfação paralisa, adormece e entorpece. Ela conduz a um estado perigoso de tranquilidade. Não estou querendo dizer que nós não podemos estar satisfeitos, mas eu fico com medo, como eu falei com os irmãos, pouco menos de 1/3 dos americanos, é menos de 20%, essa é uma outra pesquisa, e diz que 26% dos norte-americanos nunca leram a Bíblia. Ali está um número um pouquinho diferente do outro. E olha uma pesquisa que fizeram de cultura bíblica entre americanos evangélicos, e olha o que descobriram. Isso foi o State of Bible, foi feito pelo Barna Institute e pelo American Bible Society em 2014, recente.
Fizeram a entrevista e 81% dos entrevistados diziam conhecer a Bíblia e o seu conteúdo. Contudo, menos de 43% deles foram capazes de citar os 5 primeiros livros da Bíblia. 50% sabiam que João Batista, apenas 50% sabiam que João Batista não era um dos 12 apóstolos. 69% acreditavam que a frase Deus ajuda quem cedo madruga estava na Bíblia. 48% acreditavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. E 58% dos entrevistados não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Será que se eu fizesse essa pesquisa aqui também eu teria um resultado melhor? O professor Kenneth Burdin, que é professor de teologia do Novo Testamento no Biola University, ele disse que nós antes costumávamos ser um povo de um livro só, o povo da Bíblia. Mas hoje nós estamos morrendo de inanição teológica, inanição bíblica. E ele, como professor de teologia, observou algo que eu também já vi no seminário. Muitas vezes, grande parte dos alunos que chegam para fazer teologia não sabem de cor nem as principais histórias do Novo Testamento. Cada vez que passa está menor ainda. E um recado especialmente, eu não quero aqui desrespeitar nenhuma religião, por favor, não interpretem assim, mas me permitam a digressão para fazer uma autocrítica do cristianismo moderno. E eu faço essa autocrítica baseada até numa frase de Augustus Nicodemos, um teólogo presbiteriano respeitadíssimo, que por muito tempo foi o deão da Universidade Mackenzie. Augusto Nicodemos falou o seguinte, e para mim é um quadro vivo do que vemos no evangelicalismo hoje aqui. Há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo para a palavra. E eu concordo com esse pastor presbiteriano. Porque, irmãos, é lastimável hoje. Você vê muitas vezes algumas pregações em TV, alguma coisa, é mais um sermão de autoajuda, uma palestra de autoajuda enfeitada com a Bíblia. Eu fico pensando às vezes, eu estou cansado já, não que eu acho que a gente não deva animar as pessoas, não é isso. Eu ontem mesmo fiz um sermão aqui procurando animar as pessoas que estão com dificuldades e tudo, mas eu não posso resumir ou reduzir a mensagem bíblica a isso. Há pessoas que todo sermão é só a mesma coisa, é Davi lutando contra Golias. Você vai vencer os seus gigantes. É terça-feira do milagre urgente. Jesus hoje não é mais Salvador. Perceberam isso? Na época de Billy Graham, a ênfase dos pastores, dos pregadores era: venha a Jesus, você que é um pecador, aceite a Jesus como seu salvador pessoal para a remissão dos seus pecados e a sua salvação. Essa pregação desapareceu. Hoje a pregação é: meu amigo, minha amiga, você que está com problema na empresa, você que está com problema nos negócios, você que está com problema na família, você que está com problema nisso, vem aqui, nós vamos fazer aqui o óleo ungido em Israel, o sal ungido em Israel. Isso para mim é idolatria. E eu me preocupo muito quanto as igrejas estão cada vez diminuindo mais o uso da Bíblia para colocar a imagem do pastor, virou franquia. Algumas igrejas que é a igreja do fulano de tal, você chega lá e tem a foto do camarada de todo tamanho na porta. E onde é que está a Bíblia? Irmãos, desculpem, é um desabafo que eu faço, porque eu lido muito com secularizados, ateus e pessoas que não querem saber de Deus, e eu temo que às vezes nós, como cristãos, estamos dando o maior argumento que o ateu possa ter. Por isso que eu citei esse pastor presbiteriano. Muita cantoria, muito teatro, muita animação. Uma vez um ateu que estava ouvindo essa mesma palestra minha, ele estava na igreja e falou assim: obrigado, eu gostei do que você falou, porque eu fui a uma igreja uma vez com os amigos, e eles cantaram tanto, e gesticulavam, e levantavam a mão para cima, e tudo mais, e choravam, e riam, e pulavam. E depois que nós saímos, o meu amigo falou: então, você não sentiu nada de especial? Porque olha como é que nós estamos nos sentindo leve. E ele falou assim: olha, posso ser honesto, não quero ofender vocês. Eu sou professor de educação física. O que vocês fizeram lá é apenas estimular os hormônios do humor, a endorfina, da alegria. Isso eu faço na academia, as pessoas saem do mesmo jeito, vocês gesticularam, pularam. Perceberam? Eu acho que a gente tem que mostrar a razão da nossa fé. Por que eu creio que Jesus Cristo é o Senhor? Qual a diferença entre Sansão e Hércules? Porque hoje a história de Sansão é contada de um jeito tão banal, só de autoajuda, que eu acho que quase dá para fazer a mesma coisa com a mitologia grega. Hércules lutou contra
o leão de Nemeia. Hércules lutou contra os seus inimigos. Hércules realizou os seus 12 trabalhos e enfrentou os titãs. Por isso Hércules conseguiu um lugar no topo do Olimpo, ao lado de Zeus. Você também hoje deve ser um Hércules. Qual é o leão de Nemeia da sua vida? Mas eu acho que a Bíblia tem que ser algo mais do que a mitologia grega. Ela tem que ter um poder que os mitos não têm. Por isso eu tenho que dar enaltecimento à palavra de Deus. A palavra de Deus. E, irmãos, o cristianismo está perdendo o conhecimento da Bíblia. Eu sei que a Bíblia fala em Oséias capítulo 4, verso 6, é um texto conhecidíssimo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, aproveitando o gancho que teve uma novela recente aí sobre os 10 mandamentos, na Bíblia diz que Moisés chegou um dia para Faraó e falou assim: ó Faraó, o povo de Deus é escravo no Egito. Eu tenho uma ordem de Deus para você, Faraó. Deixe o meu povo ir. Eu diria que se fosse hoje, o imperativo de Moisés seria um pouco diferente. Se Moisés se reerguesse hoje contra os faraós modernos, talvez ele não falaria, deixe o meu povo ir. Ele diria, deixe o meu povo saber. Porque a escravidão egípcia de hoje é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é deixe meu povo ir, é deixe o meu povo saber, deixe o meu povo conhecer. Agora que contraste. Uma pesquisa mostrou que 77% dos americanos acreditam que a maior parte dos valores americanos estão em declínio, estão tendo problemas morais na América. E 25% deles acreditavam que era falta justamente de entrosamento de questões temáticas espirituais, religiosas, inclusive a Bíblia. As pessoas não estão conhecendo a Bíblia hoje. Não estão conhecendo a palavra de Deus. E para você, agora eu vou pedir licença aos visitantes para também lavar uma roupa suja em casa. Você que é adventista, você que é jovem que nasceu na igreja. Por que você acredita no que acredita? Só porque seu pai e sua mãe falaram? Eu vou dizer uma coisa muito séria. Enquanto você não trabalhar sinceramente com a possibilidade de estar errado e vencer essa possibilidade com argumentos lógicos, o máximo que você pode fazer é dizer que está acostumado a pensar assim. Existe uma diferença entre crer e estar acostumado a pensar daquele jeito. Você crê ou você está repetindo o que todo mundo fala? A fé dos seus pais é a fé dos seus pais. Se você não tiver a sua fé, a fé dos seus pais não vai poder te ajudar muito. Porque a fé deles é deles. Você tem que desenvolver a sua relação com Jesus, a sua fé, saber por que você crê no que crê. Qual é a razão da sua fé? Mas eu sei que, continuando no rumo que eu estou, alguém pode falar assim, Rodrigo, desculpa, você está sendo muito dramático. O problema hoje não é a falta de cultura hoje, não é um problema só da Bíblia. Eu sou professor, talvez alguém diria aí. Hoje o problema de cultura é geral, as pessoas não conhecem só a Bíblia, nós não conhecemos a história do Brasil, elas não conhecem matemática. Você está atribuindo um problema social da Bíblia que na verdade é muito mais amplo do que a Bíblia. Será? Será que... Eu quero pedir uma licença, antes de eu pedir isso aqui, deixa eu me perguntar, quantos aqui são educadores ou lidam com a área de educação? Quantos são professores? Vários aqui. Eu vou pedir licença para falar uma coisa completamente não ortodoxa aqui, e espero não receber pedrada de vocês. Quando os professores... Eu sou professor também, viu? Sou professor também. Quando os professores dizem que o problema hoje é a falta de cultura, que os jovens não são cultos... no passado também fazia esse discurso. Por exemplo, hoje não incentiva mais a leitura dos clássicos. Hoje não se lê mais Machado de Assis, Dostoiévski, Shakespeare. Não se leem mais os clássicos. As pessoas não conhecem, não se leem. Fala de Nietzsche, mas ninguém lê Nietzsche. Não se leem os clássicos. Mas hoje eu mudei um pouquinho o meu discurso. A pergunta que eu quero fazer para os educadores é o seguinte: será que o problema realmente é a ignorância absoluta? Será que existe mesmo ignorância absoluta? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Me chama a atenção que o nível de conhecimento cai, mas o nível de letramento digital aumenta. Será que o seu aluno realmente é inculto? Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Vocês lembram que John Locke, nos tempos dele, dizia que o ser humano é tábula rasa, folha de papel em branco, que o que você colocar na cabeça da criança, fica.
Você sabe que os pedagogos hoje não acreditam mais assim. A criança não é mais folha de papel em branco. Quando você recebe o aluno em sala de aula, ele já traz um conhecimento prévio de casa. Ninguém é folha de papel em branco. As pessoas já conhecem algo. Aliás, vocês sabem que a pior injustiça é chamar, a palavra mais errada que usamos é chamar os estudantes de alunos. Sabiam disso? Sabe o que significa a palavra aluno? Sem luz, alumni. A gente ainda chama os estudantes por uma palavra que está desatualizada. Porque aluno sem luz reflete essa época em que acreditavam que o ser humano nascia como tábula rasa, folha de papel em branco. Hoje os professores sabem que não. O aluno já traz muito conhecimento de casa, conhecimento prévio. Mesmo as criancinhas. Você pensa que não? Estão atentos a tudo. Agora, então, se é assim, eu tenho a ideia, meus amigos professores, educadores, que o problema hoje não é a falta de cultura. Pelo contrário, não existe falta de cultura. Existe cultura inútil e perigosa. Hoje nós vivemos uma época de muitos doutores ou doutorandos em cultura perigosa e inútil. Pergunte para um jovem o nome dos 12 apóstolos, ele não sabe dizer. Mas pergunte para ele todos os personagens do Game of Thrones, ele sabe. E para sair um pouquinho da Bíblia, pergunte para ele a tabela periódica, ele não sabe. Mas pergunte o nome de todos os clássicos do futebol, ele sabe. Por isso que eu coloquei esse slide bem a propósito aqui. O doutoramento em estupidez e cultura inútil. Não sabe nada sobre a história do Brasil, para citar o conhecimento secular. Não sabe nada sobre economia, sobre a política. Digo, além daquilo que a TV apresenta. Mas ele sabe tudo sobre Big Brother Brasil. Ele sabe tudo sobre quem ganhou o campeonato, quem saiu. Ele não conhece praticamente nada de Dostoiévski, nada de Freud, nada de Sócrates, mas ele sabe tudo da vida de Ronaldo Gaúcho, de Neymar. Cultura inútil. Jogador de futebol. Mas veja bem, e o conhecimento que vale a pena? Cultura inútil. Aqui essas revistas que saem assim, olha, Xuxa revela segredos mais íntimos. Nossa, eu tenho que ler essa revista. Não, eu acho incrível como é que a mídia pega um besteirol, uma cultura que não vai me acrescentar nada, e vende. Eu lembro da comportagem, era uma dificuldade de vender revista Vida e Saúde. Ninguém tinha tempo, mas revista caras. Aí vem lá a manchete assim, né? Fulano de tal é fotografado no aeroporto ia falar Guarulhos. Santos Dumont, fulano de tal é flagrado no aeroporto Santos Dumont andando de mãos dadas com sua namorada. E eu aqui preocupado com a alta do dólar. Conhecimento inútil. E jovens, sabe por que eu estou... Não estou falando que você tem que ser um nerd agora, não pode ter um pouquinho de conhecimento popular. O problema é que a sua mente... Você está acostumado com o computador mais do que eu. Você já nasceu numa geração de internet. Você sabe que quando você começa a colocar muita coisa no computador ali, ele vai ficando mais lento. Você vai enchendo o seu celular de foto, tem uma hora que ele para de tirar foto. Por quê? O espaço do HD, do Winchester, da memória, como você quiser chamar, ele tem limitação. Essa coisinha que está aqui na sua cabeça, também chamada cérebro, também tem limitação. Se você fica enchendo de lixo, você não vai ter espaço depois para raciocinar com coisas que são importantes. Especialmente o conhecimento que vai trazer a salvação para você. Desculpa, eu não consigo entender coisas da Bíblia. É lógico, sua memória está lenta. Conhecimento inútil, mas também conhecimento perigoso. Eu acho interessante que, enquanto nós temos aqui, talvez, em muitas comunidades, crianças que não têm oportunidade de ir para a escola, e talvez não saibam mal assinar o nome delas, mas sabem montar e desmontar um AR-15 melhor do que um fuzileiro das Forças Armadas. Sabem refinar uma cocaína precisamente melhor do que um químico com graduação na USP. Vocês entenderam, então, os que lidam com a educação, por que eu questionei se realmente o problema é a ignorância? Será que o problema é a falta de cultura ou é a cultura inútil? Isso dá um trabalho a mais para os professores, porque hoje o seu desafio não é meramente ensinar, é corrigir. É muito mais difícil. Para o professor hoje ensinar, ele tem que corrigir, tem que limpar.
reformar, tirar conceitos, mudar. Mas infelizmente nós vemos a pós-modernidade que você tem que, essa onda de tolerância, a gente tem que tolerar tudo, você não pode questionar mais nada. Então se você ensina uma coisa para o aluno, o pai pode até te processar. E na igreja também, muitas vezes, o que temos que fazer é corrigir conceitos. Eu vou dar mais um argumento para vocês, que a nulidade, o conhecimento estúpido, gera pessoas por aí. Hoje a enciclopédia mais badalada não é a britânica, não é a Wikipedia. Todos os acadêmicos têm um pavor da Wikipedia, porque ela mistura a frase de um acadêmico de Harvard com uma criança de 10 anos na mesma página. Mas a Wikipedia tem um aspecto social relevante que eu queria trabalhar com vocês. A Wikipedia, você sabe como funciona, ela é alimentada por pessoas de todas as áreas, concorda? Então a Wikipedia me dá uma lista de qual o conhecimento que interessa às pessoas, porque se são as pessoas comuns que alimentam a Wikipedia, o conhecimento mais valorizado pelas multidões também será mais valorizado na Wikipedia, porque ela reflete aquilo que o povo valoriza. Agora vejam, lembram que o Romário, quando ele falava da camisa 11 dele, ele falou assim, Deus é 10, mas Romário é 11. Vocês se lembram disso? Eu acho que agora a coisa ficou pior, porque Romário acabou virando 21 e Deus virou 9. Por quê? Se você olhar a Wikipedia, você tem 1000 palavras, só para falar dos 1000 gols de Romário e tudo mais, você tem 21.000 palavras no verbete Romário. Olha depois lá no Wikipedia. É lógico que ela sempre modifica, né? Mas olha, quando eu fiz essa pesquisa, você tem 21.000 palavras no Wikipedia falando sobre Romário e apenas 9.500 palavras falando sobre Deus. Romário é um assunto mais importante do que Deus. Sobre a Mona Lisa e o renascentismo, você tem 16.000 palavras. Mas sobre Pokémon, você tem 47.000 palavras. Estão entendendo o que eu quero mostrar? Para falar sobre os 12 apóstolos, você tem 7.500 palavras. Mas o verbete Paquitas conta com mais de 12.000 palavras. Para falar sobre o Tiranossauro Rex, você tem 13.000 palavras. Já para falar sobre o Yoshi, que é um personagem de videogame, você tem 16.000 palavras. Isso está mostrando que o problema do povo hoje não é ignorância, é conhecimento errado, conhecimento perigoso e inútil, que ocupa o lugar do conhecimento válido. Agora eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Oséias, capítulo 4, verso 12, para mostrar uma coisa interessante. Nós citamos o texto de Oséias aqui, onde ele fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem tanto. Oséias 4, verso 12. Olha o que diz aqui. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O que eu aprendo de Oséias 4,12? O problema do povo de Israel, quando falava assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é que o povo era ignorante, é que o povo era doutor em paganismo. Eles eram ignorantes em Javé. Percebeu a diferença? Eles tinham conhecimento, mas não de Deus, do que não prestava. E como é que na arqueologia eu vejo isso? Bom, eu posso mostrar para vocês, através de um exemplo arqueológico, que o povo de Israel e Judá se tornava cada vez mais doutor em paganismo e menos alfabetizado no Deus de Abraão. Vamos falar desse sítio arqueológico aqui, Tel Motzá, que fica pertinho de Jerusalém. Ele está a 3 ou 4 quilômetros da grande Jerusalém. E em Tel Motzá, eles descobriram uma coisa muito interessante, da época da monarquia. Um altar de sacrifícios. Isso chamou atenção porque o local do sacrifício era Jerusalém, era o templo. Mas mesmo com o templo funcionando em Jerusalém, havia ali do lado um altar de sacrifícios. Aqui está o sítio arqueológico e aqui atrás fica o altar de sacrifícios. Deixa eu explicar para vocês, a diferença de um altar de sacrifícios israelita para um altar de sacrifícios de outras culturas, é que Deus orientou que o altar hebreu ele deveria ser de pedras brutas. Do jeito que ela estava na natureza, tinha que pegar. O altar pagão era de pedras lavradas, ou seja, como se fosse um tijolo mesmo, tudo retinho. Quando eu analiso esse altar, eu percebo que ele é feito de pedras brutas, exatamente como Deus orientou, ou seja, era um altar
israelita. Se eu encontrasse só esse altar, pequeno, simples, eu falo, olha, o pessoal aqui seguiu aquilo que Deus ordenou. Porém, olha o que chamou a atenção. Junto ao altar, várias estatuetas. Você sabe, uma das coisas que marcam o sítio israelita é o fato de não encontrar ali estatuetas, ídolos. Mas olha quantos que encontraram ali. Olha a quantidade. Sincretismo. Eles faziam por um lado o que Deus mandava e faziam por outro o que Deus detestava. E esse sincretismo fascinava o povo de Israel tanto. Vocês estão notando, que animal é esse aqui? Conseguem perceber? É um cavalo, é uma besta de carga. Uma das divindades que mais chamava atenção naquela época era Áshera. Áshera era a esposa de El, da família de Baal. Da família de Baal. E olha esse achado arqueológico aqui que incrível. Alguém desenhou, isso aqui é datado do século X a.C. Alguém desenhou aqui 3 personagens e escreveu em hebraico aqui em cima, para Yahweh, o nome de Deus, para Yahweh e a sua Áshera. O que vocês perceberam? Se Baal tem uma esposa, se El tem uma esposa, o que está faltando no nosso Deus? Vamos colocar uma esposa para ele ficar mais popular. Criaram uma esposa para o Deus de Israel. E isso me acho tão interessante que essa Áshera, essa aqui são alguns exemplares de Áshera que nós temos no Museu do NASP. Isso aqui faz parte do acervo do Museu do NASP, original. Áshera, às vezes aparece com a cabeça de um pássaro, às vezes com a cabeça de uma mulher. E ela tem os seios bem destacados e segura os seios, porque ela era uma deusa da fertilidade, usada na agricultura. Então todo mundo gostava, era moda adorar a Áshera, ou Astaroth também que aparece. Então criaram uma forma de tornar o judaísmo mais simpático aos vizinhos pagãos. Mas eu não terminei ainda. Às vezes, Áshera aparece montada numa besta de carga. Por isso que eu mostrei para vocês aquele slide anterior lá da besta de carga. Mas vamos juntar as peças do quebra-cabeças. Áshera era a esposa de El, da família de Baal. E ela às vezes aparece montada numa besta de carga. Uma mulher montada numa besta. Mas tem mais um detalhe. Áshera era uma prostituta cultica. Isso faz vocês se lembrarem de alguma coisa do Novo Testamento? Uma mulher prostituta montada numa besta? O que lembra para alguns aí? Apocalipse. A imagem do povo de Deus é justamente, a da prostituição do povo de Deus, João vê uma mulher prostituta montada numa besta. Viram de onde que João tirou aquela imagem? Deus trabalhou do conhecido para o desconhecido. Como João sabia que no Antigo Testamento a mulher montada na besta era símbolo da apostasia do povo de Deus, Deus usou essa imagem para dizer que isso iria se repetir. E hoje nós estamos com problemas de sincretismo também, de apostasia das coisas que Deus orienta. Irmãos, é interessante notar que na história de Israel, essa busca pelos ídolos só passou quando eles tiveram o trauma do cativeiro da Babilônia. Aí eu fico pensando, que tipo de trauma Deus talvez não nos obrigará a passar como um povo para deixarmos também os nossos ídolos. E qual era o grande problema do passado? Vamos tornar o judaísmo mais atraente. Deixa eu abrir uma notinha de rodapé aqui para explicar uma coisa para vocês. É lógico que eu tenho que tornar a minha religiosidade relevante para a sociedade. Lógico que eu tenho que tomar. Tem uma história que eu já contei, talvez alguns já ouviram na internet, eu vou repetir essa história porque ela cai bem aqui. Houve uma vez um episódio, fictício é claro, que um paraquedista pulou do seu avião e veio descendo com paraquedas, mas o vento soprou o paraquedas para longe e ele ficou enroscado numa árvore, pendurado ali, desesperado. Como é que ele descia? Embaixo da árvore passou um homem de terno e gravata, feliz com a sua Bíblia, possivelmente indo para o culto. E o homem de cima da árvore falou: ei, por favor, você embaixo. Ele: oi, ajude-me a descer. Ajudo. Ah, olha que legal, o senhor é um paraquedista. Sim, eu sou um paraquedista, realmente. Você me ajuda a descer? Ajudo, que legal. Olha, o senhor pulou de um avião que acabou de passar, não foi? Porque eu estava vindo, eu escutei o barulho do motor. Eu pulei daquele avião. Você me ajuda a descer? Porque tem incômodo, eu ajudo. Outro detalhe,
O senhor é das Forças Armadas, o senhor é da Aeronáutica, porque eu estou vendo que o senhor está de uniforme. Eu sou da Aeronáutica. Você me ajude a descer? Ajuda. Outro detalhe, eu estou vendo pela patente, o senhor é major. Aí já impaciente, o paraquedista falou, sim, sou major. E você é crente, né? Eu falei, eu sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Ele disse, não, é que você está me falando um monte de verdade que não serve para nada. Eu temo que nós, como religiosos, estejamos falando um monte de verdades, eu não questiono isso, mas que não servem para nada. Nós temos que tornar o cristianismo relevante, sim. As pessoas têm que vir para cá sabendo que vão encontrar algo. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não posso tornar o meu cristianismo tão relevante a ponto de perder a minha identidade e aquilo que me diferencia. Porque se as pessoas vierem à igreja para encontrar o que já tem lá fora, para que elas vão vir? Irmãos, eu não sou médico, eu sei que há muitos médicos aqui, eu vou pedir licença para entrar na área de vocês, só figurativamente falando, eu não sou médico, mas uma coisa eu tenho certeza, que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, até que ponto você está querendo tornar a igreja mais simpática, mais atrativa? Olha isso aqui que eu vi nos Estados Unidos, mesclas modernas. O que vocês estão notando de interessante aqui? Jesus, não é? Isso é a sala da escola dominical de uma igreja evangélica americana, pintada pelo pastor jovem. E está Jesus ali no meio, acompanhado por quem? Pelos Avengers. E o que tem Hulk a ver com Jesus? A justificativa, não, as crianças gostam demais dos super-heróis. Então a gente tem que, de alguma maneira, colocar Jesus junto com os super-heróis para atrair as crianças. Essa mesma, uma outra igreja também, pegando carona na mesma ideia, escreveram assim também na sala das crianças, Jesus. Mas só que quando você vê aquilo, você pensa em Jesus ou pensa em Clark Kent? Eu penso no super-homem. Eu não penso em Jesus. E essa igreja, que é a Westgate Church of Christ, fez um acampamento de verão com os jovens da igreja, e o nome era Super-Heróis da Bíblia. Olha lá, super-heróis espalham a mensagem de fé. Mas não tem nenhum herói da Bíblia. Só os heróis da Marvel. Olha lá. E todos me vestidos de Homem-Aranha. Não apareceu nenhum Davi ali, não apareceu nenhum Sansão. Esse aqui é um dos líderes da igreja vestido de Homem-Aranha. E esse é o pastor dos jovens vestido de Batman. Eu sei que alguém pode falar, mas isso não vai acontecer no Brasil. Cuidado. Às vezes é muito fácil ver o defeito do lado de lá. E eu também tenho receio daquele argumento que se dá às vezes na igreja, que é o argumento da estética. Ah, mas isso é bonito. Eu não quero aqui dar palestra sobre música, porque eu não sou músico, vocês nunca vão ver uma palestra sobre música minha. Porque se sentar no piano ali, eu não sei o dó central. Então, para que eu vou falar de uma área que eu não domino? Eu vou falar bobagem aqui. Mas eu fico preocupado com algumas argumentações. Ah, não importa o estilo da música, não, o que importa é que seja bonita, que toque as pessoas. E tem que tocar. E quanto mais legal, será? Eu lembro da história de Caim e Abel. 2 altares. Um altar de frutas, coisas da terra, e um altar com animal sacrificado. Qual dos dois era mais bonito? De frutas, claro. Mas Deus criou o altar de Abel. Eu tenho que aceitar o desafio de aprender a trocar a estética pela ética. Nem tudo que é bonitinho faz parte do plano de Deus. Agora, cuidado, para não parecer que eu estou levando vocês ao fanatismo. Deus pede na Bíblia para que eu seja diferente, mas Deus não pede para eu ser esquisito. Tem irmãos da igreja que confundem ser diferente com ser esquisito, ser estranho. Também não quero agora que ninguém aqui mais assista um filme, um desenho animado. Não é isso, não é isso. Queima a televisão, não é isso. Freud, vocês sabem que ele ensinava para os alunos dele que o charuto, às vezes, era uma reminiscência do inconsciente a respeito do seio da mãe. Mas havia às vezes que os alunos ouviam fumando um charuto e falavam, mas professor Freud, isso não, calma, há momentos em que o charuto é apenas um charuto. Então é lógico que você tem momentos que você sabe que assistir um filme é só assistir um filme. Lembra o que eu falei? A diferença de veneno e remédio é uma questão de dosagem. Não é o cachorro bater o rabo, é o rabo bater o cachorro. Então tá bom, Rodrigo, se o problema é uma questão de limite, qual é o limite? Para eu não ser um crente assim desatualizado e ao mesmo tempo não perder os meus princípios. Bom, primeira coisa que eu sugiro à igreja, cuidado. Estar em contato com a cultura é uma espada de 2 gumes. O que atrai um pode ofender o outro, então muito cuidado. Tá certo?
Não é porque aquele música atrai um tipo jovem que eu vou botar aqui agora o pessoal com uma banda, uma roda de samba aqui, para atrair o pessoal da Mangueira. Agora também devo estar sempre alerta contra o orgulho. Isso é uma coisa mais para nós pregadores. Será que o pastor que quer usar às vezes assim uma roupa muito jovem, ele está usando realmente para atrair os jovens ou por uma questão de vaidade disfarçada? Essa é uma autoanálise que eu como pregador, porque às vezes o pregador pode ter vaidade. Vocês entendem, né? Exibir um determinado... Não, é só para atrair os jovens. Mas, na verdade, é uma maneira de ser como é que chama aqueles homens vaidosos? Esqueci o nome que se usa. Hã? Metrosexual. Eu sou um pregador do Evangelho. É lógico que a gente tem que andar bem vestido. Eu sei que uma visita vier aqui, se eu estiver com a gravata roxa, uma camisa amarela e um terno do meu avô, de bolinhas, você não vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando, porque o meu terno não vai deixar. Bom gosto, não é isso? Porém, tudo tem seu limite. Outro detalhe, cuidado ao fazer o cristianismo mais relevante, em lembrar que muitos princípios do Evangelho estão extremamente fora de moda. Nem pense em se tornar um servo de Deus, se você quer soar razoável para a maioria das pessoas, ou se você quer influenciar um grande grupo de pessoas com suas ideias. A proclamação da cruz é loucura para uma grande parte da comunidade artística. Devemos amar mais o Salvador do que o nosso respeito pelo outro. Eu devo respeitar o jeito de cada um vestir, mas eu tenho que amar mais o que o Salvador falou. E eu não devo desprezar os nossos irmãos e irmãs de forma nenhuma. Irmãos, isso é um dado histórico que eu tenho. A maior parte do cristianismo, através dos séculos, sempre foi formada por gente simples, pobre e com baixa cultura. Quando você pega as catacumbas de Roma, você analisa os grafites que os cristãos primitivos escreviam lá, havia tanto erro de concordância de grego e de latim, que era a língua deles, que você vê que a maioria das pessoas eram semi-analfabetas. Mas essa maioria dos cristãos, com um ar até de breguice, de simplicidade, são os meus irmãos. São eles que sustentam a igreja. Então também eu não posso agora, em nome do evangelho ao pós-moderno, menosprezar essa grande parte da igreja que é constituída de pessoas simples. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? A igreja é feita por leigos. Leigos. E é isso que trouxe essa igreja através dos séculos até aqui. Então temos que ter tudo resolvido, organizado, sim. Mas sem menosprezar aquele irmãozinho simples, que ainda vem com um terninho simples e a biblinha toda surrada e não sabe bem o português. E nem todos os crentes que tentam ser descolados são bons nisso. Então não tente ser descolado demais. A gente até fala muito de vaidade cristã. Temos que cuidar, porque a vaidade influencia muito o homem também. Existe uma maneira machista de falar disso como sendo só mulher. Cuidado. E cuidado para você não ser um pouquinho fora daquilo que você é. E ser como a cultura pode tornar mais difícil enxergar o evangelho. Porque quanto mais eu entendo o mundo e a sua definição do que é atraente e legal, menos eu devo me sentir atraído por ele. Porque os valores do mundo são outros. E aprenda também a viver com o mínimo de diferença social. Os encontros e as convivências culturais hoje são inevitáveis. Por exemplo, por que eu coloquei aquela foto ali? Eu sei que a igreja tende a ser conservadora, mas não devemos fazer um conservadorismo barato. Quando eu era criança, eu lembro que tatuagem era uma coisa detestada. E também não pense que eu estou fazendo aqui apologia à tatuagem. Não é esse o meu tema. Não confunda o exemplo com o tema, certo? Mas deixe-me dar esse exemplo. Tatuagem era uma coisa que não era bem vista. Lembra da época da ditadura militar? Se você tivesse uma tatuagem, você não podia ir para o exército, você não podia trabalhar em repartição pública. Lembram disso? É porque passou pela cadeia. Mas os tempos mudaram. Hoje tatuagem virou uma coisa normal. Quase todo mundo faz tatuagem. E tatuagem não sai com água e sabão. E muitas dessas pessoas tatuadas se tornam membros da igreja. Eu vou ter sensibilidade para não olhar para a tatuagem dele e tratá-lo de igual maneira? Será que eu estou preparado para receber pessoas tatuadas para vir falar aqui na frente? Para usar uma camisa de manga no acampamento? Não, esse não pode ser líder dos jovens, não, porque ele tem uma tatuagem aqui, os jovens vão ver. Eu tenho que estar um pouco mais aberto. Senão, vou criar uma discriminação desnecessária. Perceberam a questão? Houve uma moça que levou o pai dela em São Paulo numa igreja e ele era tatuador. Ele não aguentou ficar muito tempo na igreja, porque ele falou que o pessoal olhava tanto para ele assim que ele se sentiu mal e saiu.
Sabe uma coisa que eu tinha vontade de escrever? Eu estou com isso na cabeça. Inspirado na Glorinha Calil, que ela é uma socialite que não é fresca, desculpe. Ela é prática. Ela é muito prática. Ela ensina como usar um celular em público, não é? Pensei, talvez, não que eu seja a pessoa ideal para fazer isso, mas eu tive esse insight de fazer um manual de boas maneiras na pregação do Evangelho. Porque às vezes eu tenho uma maneira brega de pregar o Evangelho que mais afasta do que ajuda. Sabe, como é que você toca determinados temas para não tornar o Evangelho uma coisa, sabe, ridícula. Bom, isso é só uma digressão. Agora, fala-se muito de tentação, mas existe também o pecado da distração, cuidado, viu? Muitas pessoas não leem a Bíblia hoje, não é porque eles estão fazendo coisa errada, é porque eles estão fazendo coisa certa em quantidade errada. Qual a diferença, Rodrigo? Eu não entendi entre tentação e distração, eu explico para você. Tentação, alguém que está na internet vendo site pornô. Isso é tentação. Distração, alguém que está na internet olhando a página do UOL, mas o dia inteiro. O Facebook, o dia inteiro. Ninguém vai chamar a atenção de um jovem, de um membro da igreja, porque ele está navegando na página do UOL ou no Facebook dele. Ninguém precisa navegar escondido no UOL. Na pornografia, sim. No UOL, não. Pornografia é tentação, o UOL é distração. E eu fico achando que às vezes a ameaça maior da igreja não é a tentação, é a distração. Porque a tentação, todo mundo vai falar que é errado. Uma mãe vai dizer assim, olha, por favor, converse com meu filho que eu peguei, esfalaguei no quarto mexendo com pornografia. Mas é a distração. Ela é igualmente satânica. Ela te distrai com coisas que não são moralmente erradas, mas te tomam o tempo da palavra de Deus. É interessante que, vocês lembram de Oliver Oyl, que falou do livro 1984? Ele disse que quando as pessoas, aliás, na época de Oliver Oyl, ele dizia que o governo totalitário seria o grande problema da humanidade. Mas existe um outro autor, Neil Postman, que diz que o problema da humanidade hoje não é o governo totalitário. É quando as pessoas começassem a amar a opressão e a adorar as tecnologias que os governos autoritários fazem. Essa é a nova ditadura do século XXI. Eu tenho um também. Mas será que eu não amo isso aqui mais do que a minha vida? Perceberam a questão? O problema não é ter. O problema é colocar isso aqui como uma coisa que você não pode viver mais sem isso. Bom, prioridades hoje. Gasta-se muito tempo naquilo que é importante, não tem tempo para aquilo que é essencial. Gasta mais tempo assistindo televisão do que memorizando a palavra de Deus. Mais tempo em redes sociais do que lendo a palavra de Deus. Mais tempo jogando videogames do que estudando a palavra de Deus. E por que é importante estudar a Bíblia? Simples. Porque a Bíblia que vai te conduzir à fé, Romanos 10, 27, é a Bíblia que vai produzir o conhecimento necessário para o crescimento cristão. E a Bíblia é importante para guardar a verdadeira doutrina. E como estudar a Bíblia, já que ela é tão importante? Simples. Procure um lugar, horário, tempo de início e tempo de término. Se você só tem 15 minutos, que sejam 15 minutos. Leia com calma, medite, deixe Deus falar com você. Tenha um plano de estudos e metas a cumprir. Invista em ferramentas de apoio para os seus estudos. A igreja tem publicado, livros, lição da escola sabatina. Às vezes as pessoas fazem perguntas de Bíblia que se ela estudasse a lição, ela saberia melhor. E a melhor maneira de aprender é ensinar. Quanto mais você falar daquilo para os seus filhos, você vai mais aprender. E não esqueça o lado espiritual. Você não está lidando com um livro qualquer. Agora, quando e onde começar? Durante a infância. Lembra que os judeus tinham um costume muito interessante no livro de Deuteronômio, que Deus mandou colocar a lei na fronte e nas mãos dos filhos. Por isso que os judeus até hoje têm esse costume de colocar, às vezes, nas orações, uma caixinha aqui e outra aqui. É a Torá, é a lei. E quando ele faz essa oração, Baruch haba Adonai Eloheinu melech haolam hamotzin, ele vai fazendo aquelas orações ali, ele está sempre lembrando, mantenha a lei, disse o livro de Deuteronômio, diante dos olhos dos seus filhos, fale da lei sentado, em pé. Irmãos, eu vi isso em Israel. Você tem duas classes de famílias em Israel, aquelas que são religiosas conservadoras e as que são liberais. O contraste é incrível. Quando eu fico num hotel mais religioso, diferente de um hotel mais secularizado em Israel, olha o que eu já percebi. E no verão, hotel secularizado, aquele bando de adolescentes sozinhos, com os monitores, correndo para todo lado, quebrando coisa, rindo, brincando, os monitores desesperados lá, sem saber como controla, aquele monte de garotas e rapazes, segurando para não dormir em quarto separado, para continuar dormindo em quarto separado, aquele monte solto lá, rindo, dando gargalhada e tudo mais. Quando eu estou num hotel religioso mais conservador, no sábado, eu vejo ao pôr do sol
as famílias sentando com os filhos em grama, em mesa, o pai, o avô, o tio, que eles viajam juntos em família, e os filhos ao redor da mesa, e eles cantam. O pai começa a contar histórias da família, história do povo de Israel, e as crianças ficam todas assim ouvindo o pai. Comparando as duas situações, aqueles filhos de pais mais piedosos dificilmente largarão o judaísmo. Eles têm muitas barreiras emocionais para quebrar. O que está acontecendo na América hoje? Por que você tem... Quem já foi para os Estados Unidos aqui, você já viu a quantidade enorme de velhinhos trabalhando em Walmart, em pedágio? Aqueles velhinhos lá todos segurando, passando lá, você entra no Walmart, lá tem aqueles velhinhos lá puxando carrinho. Por quê? Eu pensava antes que era problema que a aposentadoria americana não dá para sobreviver. Solidão. O que a cultura americana ensina e está passando para o Brasil? O pai não tem tempo para o filho, porque ele tem que comprar muita coisa para comprar o Nike do filho. Ele não tem tempo para o filho, porque tem que comprar o Nike do filho. Aí ele trabalha, a mãe também trabalha. A criança vai para a escola lá, período integral, mais ou menos das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Quando chega no Summer Holidays, que é o período do verão, o pai não tem tempo, manda o filho para acampamento, igual a sessão da tarde. Não tem tempo. Quando o filho faz 19 anos, sai de casa e vai para o college. Não volta mais. Quando esse filho cresce, o que ele vai fazer? Ele também não tem tempo para o pai. Bota no nursing home. E só visita no dia de ação de graças e no Natal. Às vezes tira o velhinho de manhã, leva para casa e devolve à noite. Não tem apego. Será que isso não está começando a acontecer no Brasil também? Irmãos, desculpa, é muito fácil você falar, Rodrigo, você não tem filho. Olha, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Eu posso não falar, mas eu fui filho de alguém. Estou repetindo o que pais piedosos disseram. Arrume, se vire, dê tempo para os seus filhos. Se você não fizer isso, um traficante vai adotar seu filho. Ele vai ter tempo que você não tem. O colega da escola vai ter tempo que você não tem. Aproveita, ensina a Bíblia, senta com ele, mostra as razões da fé, mostra que você o ama. Coloque a prioridade na Bíblia. Diminua um pouquinho a TV a cabo, mas ensine, estude a Bíblia, faça o culto do lar, culto de pôr do sol. É isso que devemos fazer, porque quando eu vejo essa imagem do Apocalipse, essa imagem dos judeus, tendo a lei diante dos olhos e das mãos, eu lembro de outra imagem do Apocalipse, onde a besta, o anticristo, também colocará uma marca na testa e na mão. Não seria uma contrafação daquilo que Deus mandou? Deus mandou colocar a lei diante dos olhos e na mão. O anticristo coloca a sua marca. E o anticristo, hoje, embora a marca da besta ainda não aconteceu no sentido profético, de maneira simbólica, eu posso dizer que o anticristo está começando a colocar mini marcas na nossa juventude. Embora eu saiba que a marca da besta ainda não saiu. Quero deixar isso bem registrado. E proteja-se. Como diz a Bíblia, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aprenda, meus irmãos, o ouvir, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A mesma palavra de Deus que transforma vidas vai continuar transformando o seu lar. Sabem qual que é a pior tentação para um ministro? Sabem qual é a pior? Vou revelar para vocês. Há muitos pastores aqui. A pior tentação para um pastor é começar a usar a Bíblia profissionalmente. O dia que você usa isso aqui de maneira profissional, você perdeu o seu ministério. Mas não seria talvez a pior tentação para você? Querem um exemplo final do que a Bíblia pode fazer no seu lar? Querem? Então preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu mencionei ontem que você já deve ter visto sermões bonitos de pastor Luiz Gonçalves, pastor Alejandro Bulhon, pessoas se emocionando, não é isso? Você imaginou um sermão tão poderoso quanto o de Luiz Gonçalves, pregado por uma garotinha pequenininha, que faz um apelo em rede nacional, e uma criança aceita o apelo e se emociona? Querem ver isso essa noite? Presta atenção nesse vídeo, então, que foi gravado no programa do Raul Gil. E, ao assistir esse vídeo, especialmente o final, o início dele não parece uma coisa além de uma criança inteligente. A surpresa está no final. E pense, ao assistir esse vídeo, o que Deus pode fazer com você e sua família se você colocar a Bíblia no coração das suas crianças. Preste atenção. Fala, então. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram Deus ficar muito feliz, e esta é mais uma delas. No livro de Gênesis, conta que teve um tempo em que os homens ficaram muito maus, por isso
faziam coisas terríveis, matavam, roubavam, brigavam uns com os outros. Era uma loucura. E aí, pessoal, o que é isso? Vamos parar com essa bagunça, isso? O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Brigando de novo. Mas que coisa, você só sabe arrumar confusão, hein? Ponto. Chegou, Santi. Sai pra lá, não é? Vem se não se mete, for chamar, tá legal? Nós queremos saber você não, cara? Nós queremos saber mesmo. É de muita farra, muita animação, socorro, muita loucura, tá, pessoal? É isso aí, cara. Deixa a gente passar, legal? Se moda. Esse é Noé, o homem que sempre procurou obedecer a Deus. Ele foi o único homem bom, de todos os que viviam naquele tempo. O único homem que não tinha a cabeça oca. Mas a família de Noé era diferente. Eles tinham 3 filhos que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Todos trabalhavam com o pai. Tinham uma vida boa e alegre também. E choveu muitos dias, até que a água cobriu casas, montanhas, tudo. Ainda bem que o Noé foi obediente a Deus. Você também é obediente? A arca ficou presa no pico de uma montanha que estava debaixo da água. Noé colocou o nome daquela montanha de Monte Ararat. Apesar de todos os louvores do dilúvio, Deus estava alegre, porque o Noé o obedeceu. Por isso, a terra seria povoada de novo, e ele poderia se alegrar novamente com a sua criação. Quando chove, em qualquer lugar do mundo, quando as gotinhas de chuva encontram a luz do sol, o arco-íris aparece. Quando você ouvir riscando o céu, lembre-se dessa história que aconteceu de verdade há muitos anos atrás. Sai do meu amiguinho, que Deus te ama muito e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então confie nele como Noé confiou. Agora que vem a surpresa. Veja o que vai acontecer. Gostei, hein? Gostei. Agora eu quero chorando? ficar mais um pouquinho aqui. Vem cá, vem cá. O que foi? Vem cá, vem cá. O que aconteceu? Não foi, porque ela tá sentindo Jesus no coração. Será? Vem cá, o que aconteceu com ela, hein? Vem cá. Tem Jesus no coração dela. Vem cá, vamos cá, as duas. O que houve? Fala aí, o que houve? Você tem Jesus no coração? Não. Você tem Jesus no coração? Ela falou não. O que aconteceu que está chorando? Fala aí. Não sei. Pergunta pra ela. O que ele falou? O que foi? Não sei. Ela tá chorando porque machucou alguma coisa. Pergunta pra ela. Uma coisa doeu. Sim, pergunta pra ela. Porque que ela falou o que foi muito aconteceu? legal. Parabéns. Você quer orar pra ela também? Quero. Ajoelha aí que ela vai orar pra você. Atenção, fala no microfone. Querido Papai do Céu, abençoe a Yasmin, dê a ela muita saúde, paz e muita felicidade para ela e para a sua família. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Melhorou, Yasmin? Então fala pro auditório por que Orei, você tá... agora ela não tá mais chorando, ela ficou feliz. Hã? Ela tá feliz agora. Pergunta pra ela. Você tá feliz? Tô. Ela tá. Tá. Pergunta pra ela por que ela tá chorando, que eu não entendi até agora. Por que você tá chorando? Porque você é muito lindo, você conta bastante história de Deus. Você conta todas as histórias, todo mundo chora. Presta atenção, olha. Que tem alguma coisa na família, Ó. eles choram. Que tá
acontecendo essas coisas, né? O que tem? Meu coração. Obrigado. Eu acho que já foi o suficiente, vocês entenderam, né? Não é radicalismo. Mas eu tenho certeza que essa menina não tem muito tempo para ficar assistindo Hannah Montana, Disney Channel. Os pais devem ter investido mais em coisas espirituais e eles mesmos devem ter sido espirituais. Vocês viram a outra? A outra queria aquilo também, se sentiu tocada. Se isso não for o Espírito Santo, eu rasgo meu diploma de teologia. Eu termino a minha mensagem aqui contando uma história para vocês. Um casal uma noite resolveu estudar a Bíblia por conta própria. E depois da primeira leitura, o homem virou para a mulher e falou assim: mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Na segunda noite que ele estava lendo o livro, ele falou assim: mulher, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na terceira noite, ele concluiu agradecido: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu tenho certeza que esse livro está salvo, que está certo. E você pode ser salvo pela mensagem que ele traz. Que Deus abençoe cada um. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus. Amém?